Maria, Mãe de Deus, és cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Maria, Maria, que concedeu em Cristo nosso Senhor. Pecadores, Mãe querida, A Ana estava fazendo tratamento, aí me chamaram para a mesa para eu ajudar. Aí eu escrevi a letra. E depois eu fiz a música em casa. Por isso que ela é ligada ao tratamento espiritual. Mestre divino do amor, reduz a dimensão da nossa dor, ampara os corações necessitados que vivem a sofrer sem despertar. Amigo, conduz a Deus nossos anseios e vem nossos receios afastar. Assim, quando a nova alvorada ilumina as nossas vidas, permite que a tua luz e o teu caminho cicatrizem as feridas e para gravar o teu
corações recebem as nossas preces de esperança para curar nossos irmãos. Gente, aproveitar que está hoje pouca gente, família, vamos falar de Maria de Nazaré. Vamos começar num momento doloroso. Aos pés da cruz, Maria chorava de tristeza, mas também já de saudade. Ali estava à sua frente o seu filho querido, o mais querido. Ele dedicara toda a sua vida, desde criancinha, a ajudá-la na casa, a ajudar os colegas, os parentes, os amigos, a curar determinadas feridas que os meninos tinham nas brincadeiras. Depois, adulto, ele obtivera permissão legal, aos 30 anos, para sair pregando como um profeta, porque o judaísmo proibia que antes dos 30 um homem pudesse ser um profeta. Achava que eles não tinham maturidade antes dessa idade. Então Jesus completou 30 anos, foi autorizado a pregar e começou a espalhar a semente, ou como diz aqui a nossa casa, as sementes de luz, por onde passava, primeiramente na região bucólica da Galileia, Cafarnaum, Dalmanuta, Betsaida, Magdala, as cidades litorâneas do lago, que eles chamavam de mar, o mar da Galileia. E ela lembrava, olhando para ele na cruz, tentando saber o que será que ele havia feito que tivesse prejudicado alguém. O que será que ele havia dito que algum dia tivesse tocado o coração de alguém com mágoa, com alguma ofensa, e não encontrava. Ela lembrou que desde o primeiro dia em que juntos foram a um casamento dos seus parentes, na pequenininha cidade de Caná da Galileia, e que a festa, que durou 8 dias, lá pelo 4º dia, 5º, acabou o vinho. E então ela pediu a ele que ajudasse aquela família, que ia ficar marcada pela vergonha de não ter sabido prover tudo que iria ser consumido pelos convidados no casamento da filha. Então ficaria uma marca. Eles eram muito ciosos, os judeus, com essas tradições. Então ela foi, ela não viu outra solução, senão pedir a Jesus: meu filho, o vinho acabou. E ela lembra que ele olhou para ela com um olhar de interrogação e disse: mãe, o que nós temos com isso? A minha hora ainda não chegou. Mas ela lembra que então ela retribuiu o olhar e sorriu.
E isso foi o bastante para ele compreender o que ela estava pensando. Vamos, por amor a esta família, ajudá-la, para que a vergonha não caia sobre a sua história. Ele captou naquele sorriso. E então ele chamou os servos da casa, foi ao local onde guardavam as talhas para os banhos, as oblações, que eram as abluções, que eram as lavagens, lavar as mãos, o rosto, tomar um banho, os judeus chamavam de abluções. As talhas imensas, ele mandou que lavassem, que enchesse todas de água, e quando eles estavam terminando a última talha, enchendo de água, ele disse, agora vai chamar o mestre de cerimônias, para que ele desça aqui, era no subsolo, e prove o vinho. E aí, quando ele provou, segundo o Evangelho, ele diz, todo homem inteligente costuma guardar, costuma oferecer o vinho melhor que tem nas primeiras rodadas, porque depois, com a língua e com a boca e o gosto amortecido pelo álcool, as pessoas não conseguem fazer diferença mais nos bons vinhos dos ruins. E aí, do meio para o fim, vai soltando os vinhos sem qualidade. Mas este homem foi mais inteligente que os outros. Ele deixou para os últimos dias da festa o melhor vinho de todos. Ele nem sabia que tinha sido acabado de criar o vinho. Então ela lembrava dessas coisas, olhando para o seu filho. Chorava, sorria ao mesmo tempo. E Jesus olhando impassível, até que ela sente uma mão pousando no seu ombro. Quando ela olha para o lado, era João, o único que se arrependeu de ter fugido com medo das forças policiais, de serem presos juntos com Jesus, e voltou, ele que confessa, João escrevendo. Eu havia fugido junto com os outros, mas depois me arrependi e voltei, foi o único. Aos pés da cruz estava a mãe do Senhor, Maria de Magdala, Maria de Jerusalém e um único homem, João, que era praticamente um menino, quando Jesus chamou, junto com seu irmão Tiago, que é o Tiago maior, há 4 Tiagos na Bíblia, Tiago maior, que era o irmão mais velho de João, e João era o caçula, tinha só 16 anos, estava para fazer 17, quando Jesus o inscreveu no colégio dos apóstolos. Porque ele foi um dos primeiros que João Batista, ele seguia João Batista junto com André e com Tiago, seu irmão. Eles seguiam João Batista. E o João Batista, quando já estava encerrando a sua missão, na segunda vez Jesus havia sido batizado, todo o público presente havia ouvido a voz do céu, que disse, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouviu sempre. E aí na segunda vez que Jesus passa pela val do Rio Jordão, porque era mais largo e era mais raso, e aí ele aponta Jesus, ele está conversando com os discípulos e aponta Jesus, este é o Cordeiro de Deus, que irá limpar o mundo dos pecados. Vão. Ele mesmo mandou os 3. E aí, a partir desse dia, eles foram a Jesus. E é interessante que disseram, mestre, de onde és? Onde moras? Foi a primeira coisa que eles perguntaram a Jesus. Porque os discípulos, na época antiga, e até bem pouco tempo no Oriente, os discípulos, eles se tornam filhos do seu mestre.
moram com ele, trabalham com ele, viajam com ele. Então eles queriam saber onde iam morar, se era longe. E Jesus não disse, ele disse, venham e vejam. E eles foram atrás de Jesus, justamente na véspera do casamento em Caná. E aí eles passaram o dia e a noite na casa de Jesus. Maria fez o jantar, alimentou-os. E de manhã foram junto com Jesus e com Maria. Aquele negócio aqui muito comum no Brasil, né? Ele é amigo do amigo do amigo do amigo do convidado. E eles foram. Do convidado do amigo. Eles presenciaram este primeiro, considerado o primeiro fenômeno, que é a transformação da água em vinho em Caná. Então, ela lembrava disso tudo. E aí João tocou no ombro e ela então se consolou nele, colocou o rosto no seu ombro. Era tudo que ela precisava. Porque há momentos que as palavras não têm muito efeito. Isso já aconteceu várias vezes nos grandes trabalhadores do Espiritismo. Por exemplo, vou contar só um. Divaldo recebeu, naquela fila que se forma, né, a última pessoa, a mulher chorando durante todo o tempo da fila. E quando chegou perto dele, que ela deve ter sentido a vibração do próprio Divaldo e de Joana, ela então aí danou-se a chorar muito mais. E contou o drama que havia acontecido com a filha dela. Um crime bárbaro e violentíssimo. E enquanto contava, ela se derramava em lágrimas. E o Divaldo, que é muito controlado, ele não conseguiu. É um dos momentos raros. E começou a chorar junto com ela. Porque enquanto ela chorava e lembrava, o Divaldo psiquicamente captava o drama real, sem traduzir por palavras. Então, quando ela acabou, ela disse, e agora? O que você tem a me dizer? Aí ele olhou para cima, Joana disse, não adianta dizer nada, peça para abraçá-la. Aí ele disse, minha irmã, a sua tristeza é tão profunda, que não adianta eu lhe dizer nenhuma palavra, mas eu quero que a senhora me permita que eu lhe dê um abraço, a fim de que meu espírito possa participar de toda a tristeza que o seu espírito está sentindo. Ela permitiu, e ele abraçou demoradamente, quase 1 minuto. E Joana de Ângeles aproveitou esse momento, somou as energias dela com a do Divaldo e passou num abraço direto para a senhora. Foi só aí que ela se controlou no mundo emocional. Então, tem horas que não se precisa falar nada. Ela então, sem dizer palavra, colocou a cabeça nos ombros. João sentiu o momento, abraçou-a, e quando ele abraçou-a e os dois olharam para cima, Jesus disse aquela famosa frase, né? Mãe, este teu filho. E olhou para João, este tua mãe. Isto é, ele estava indo embora, mas estava dando a honra para João, o mais caçula dos apóstolos, cuidar da sua mãe daí para frente. Jesus foi sepultado, depois foi inumado, depois voltou, apareceu, depois teve a ascensão, foi embora, e aí os apóstolos começam a se dispersar. Maria, a pedido de João, procurou casa dos parentes, porque ele ia para Éfeso, mas não tinha onde ficar. Ficaria morando no núcleo ou na igrejinha cristã de Éfeso. Quando ele tivesse condições, ele viria buscar. Ela aceitou, foi para Bataneia, uma localidade próxima onde ela tinha parentes distantes. E ficou lá mais de 1 ano. Mas um dia, João chegou e disse a ela, mãe, ele chamava de mãe, mãe, vim te buscar. Um rico proprietário de Éfeso, cuja filha se curou em nossa igreja, em agradecimento, deu uma casinha afastada da cidade,
que fica num promontório, isto é, uma pequena elevação que tinha vista para o mar. E agora que eu ajeitei a casa, já tenho um quarto a mais, eu vim te buscar. Então ela seguiu com João para Éfeso, onde ficou morando. Mas João passava o dia em Éfeso e ela ficava em casa, cuidando da casa como fazia antes. Mas aos poucos, as pessoas foram descobrindo. Conversa vai, conversa vem. A mãe do Senhor, você sabia, está aqui em Éfeso. Mas onde? Lá na casa de João. E um outro, é verdade, é. Olha, fiquei sabendo que a mãe do Senhor está, é verdade. Aí começou a haver uma peregrinação. De manhã, ela acordava, fazia o café, tomava o seu lanche, João saía para a igreja, e quando ela abria a porta, estavam chegando os primeiros necessitados. Então, enquanto João ia para Éfeso, falar de Jesus, coordenar, administrar os trabalhos da igrejinha, Maria ficava lá no promontório, na casa, recebendo doentes. Doentes do corpo, doentes da alma, doentes de ambos. Então ela dava a palavra carinhosa que tinha ouvido de seu filho, falava das mais belas passagens da vida de Jesus criança, menino, e através do passe e da equipe espiritual que a assessorava, ela curava pequenas doenças, enfermidades, inclusive feridas que cicatrizavam. Claro, aquilo foi como se tivesse colocado no YouTube da época. A notícia se espalhou, porque onde tem um médium curador, né? É só ver aqui o de Abadiânia, né? Vem gente dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Turquia, de todos os países do mundo, aqui para a nossa cidadezinha de Goiás. Então, aí foi aumentando o trabalho. Ela passou então, desde de manhã, fazia uma pausa, que até hoje existe por causa do calor, uma pausa para o almoço, que se estendia um pouquinho, até perto das 3, por causa do calor e da refeição, que é mais lenta. E continuava a atender os viajantes, os pedintes, os necessitados, que sabiam que ela demorava. Até que um dia, quando ela já estava para se recolher, que ela fazia 5h30, quando o sol se punha, para poder fazer as abluções, ela era judia. Jesus nasceu judeu, foi criado como judeu, morreu como judeu. E ela era judia. Então tomava o seu banho, acabou o expediente, e ia orar. Ela gostava de fazer isso para agradecer todas as bênçãos que ela pôde passar aos doentes e aos enfermos naquele dia. Ela gostava de orar no final, sozinha. Mas como tinha um tempo entre o último que vai embora, o banho e a sua preparação para sentar, ler alguma coisa da Torá e fazer as suas orações, ela sempre estava começando essa oração por volta de 6 horas, de 18 horas. Por isso, depois a tradição, lembrando, instituiu a hora da Ave Maria, né? Ou como é conhecida lá no mundo espiritual, nas colônias, a hora do Ângelus, né? Do latim, mas para nós é a hora da Ave Maria. Então, e aí ela continuou. Aí um dia, quando já era quase 5h30, que já tinha quase todo mundo indo embora, não tinha mais ninguém, ela já ia fechar, chegou um irmão atrasado e pediu chorando, por favor, que a senhora me ajude. Eu estou precisando muito. Contou qual era o seu drama, a sua doença, que era muito grave. Ele não podia se aproximar, que as pessoas tinham medo, porque imaginavam logo que era o mal de Hansen. Naquela época não havia nenhuma distinção entre uma doença de pele e o mal de Hansen. Não havia nenhuma tecnologia para descobrir.
Qualquer doençazinha na pele, o sacerdote, se te errasse, dissesse, é o mal de rã. Pronto, você era afastado da família, perdia tudo, perdia a cidadania, riscava o seu nome do livro dos vivos. Era assim. E aí ele disse, eu esperei que todos saíssem, porque se eu viesse aqui, eles não iriam aceitar que eu me aproximasse. E aí ela viu que realmente ele estava com dermatoses muito graves. E, mesmo assim, ela, não tem importância, venha cá. Foi buscar um balde, lavou todos os ferimentos, depois untou com algum tipo de unguento anestesiante, né, que eles tinham muito isso, para poder doer menos. E então começou a terapia do passe. E, de uma maneira ou de outra, quando ela abriu os olhos, ele estava chorando, mas agora era de alegria, porque ele olhou-se e todas as feridas da pele desapareceram e a pele voltou ao normal. Ele ficou tão alegre que, de joelhos, e olhando para o céu e chorando, ele disse, não és apenas a mãe do Senhor, tu és a nossa mãe santíssima. Foi este homem que deu esse honroso codinome para Nossa Senhora. Tu não és apenas a mãe do Senhor, tu és a nossa mãe santíssima, porque ele se foi, mas te deixou aqui para tirar as nossas dores, curar as nossas enfermidades. E aí, daí para frente, a sua fama se espalhou não somente em Éfeso, mas por todas as cidades vizinhas. E ela gostava de atender, fazia parte do dia a dia, do coração dela. Imagina um dia que ela abrisse a porta e não tivesse ninguém, ela ia ficar frustrada. E continuou. Até que chegou, penetramos na época das grandes perseguições, e chegou uma família que pediu atendimento a ela, que tinha vindo de Jerusalém. E disse, mãe, a senhora não sabe o que está acontecendo. Estão procurando nas casas os que seguem Jesus. Ainda não se chamavam de cristãos. Os que seguem o teu filho estão sendo perseguidos. Os soldados entram nas casas, tiram as pessoas de lá, levam para masmorras, calabouços, e ficam lá presos incomunicáveis. O setor jurídico dos romanos abre um processo para retirar tudo que era daquela pessoa e passar para o Estado. E para que não fique um amontoado muito grande de presos nos calabouços, eles estão organizando festas no circo, e aqui em Jerusalém, perto, em Cesareia, onde os cristãos são colocados diante de feras que ficam vários dias sem ser alimentadas e são despedaçados em público. Ela ficou muito triste quando ouviu essa notícia e chorou e lamentou profundamente, dizendo, o meu filho veio ao mundo para trazer o amor, a paz. O que estão fazendo com os que seguem meu filho? Ela se entristeceu profundamente. Desde esse dia, parece que o seu espírito provocou um isolamento da vida na carne e passou a viver mais em espírito. Ela ficou um pouco mais alheia, embora continuasse atendendo. Até que um dia, passados já alguns anos, depois que todos foram embora, chegou um peregrino, porque ela viu pelas roupas, pelos trajes, que só podia ser um peregrino, não era dali, ela conhecia quase todos aqueles que ela dava assistência. E o peregrino disse, mãe,
vem buscar o teu auxílio. Ela disse, entra, meu filho. Ele entrou. E então, antes dela começar a fazer a terapia, o estranho disse para ela, eu sinto que estás muito triste. As notícias não devem ser muito boas. Ela disse, é verdade. Como é que você sabe? Quais são as notícias? Então ela contou, o meu filho passou aqui pela terra, distribuindo o amor, o perdão, a tolerância, a reconciliação entre as pessoas, a paz interior e a paz dada ao outro que precisa de paz. No entanto, as autoridades constituídas, tanto do Império como de Jerusalém, estão recolhendo em calabouços onde a sujeira, a enfermidade, a fome, a tristeza, a dor e o choro dominam o ambiente. E essas pessoas, em determinado dia, elas são levadas a um circo ou a um local onde o público pode comparecer e são oferecidas a feras. O estranho olhou e disse, mas minha mãe, tu achas que a mensagem de Deus, que veio ao mundo para trazer uma nova era, poderia de alguma maneira encontrar facilidades para ser entendida e se espalhar no coração dos homens? Você não acha que Deus deve estar controlando muito bem e sabendo o que está se passando e mesmo assim mandando assistência? Quem sabe esses seguidores, ao serem atingidos pelas feras, os anjos do Pai não os recolhem imediatamente, levando-os para o reino celeste. E tudo que ela ia pensando em termos de problemas e dificuldades, só porque as pessoas tinham fé no seu filho e queriam seguir o que seu filho havia recomendado, o estranho ia explicando as razões kármicas, ou a gente pode dizer isso, claro que no dia ele não usou essa palavra, as razões kármicas e as razões de provas que os espíritos pediam para dar testemunho do amor e da fé que eles tinham na mensagem do filho dela, do Salvador. Então ele explicou para ela o objetivo da propaganda da doutrina com essas mortes e que muitas almas se ofereciam para passar por isso, porque logo que as feras a atacavam, os anjos já recolhiam sua alma e elas não sentiam muito como as pessoas que estavam nas arquibancadas pensavam. E foi explicando cada argumento de tristeza que ela memorizava, porque lhe contavam os que vinham de Jerusalém, ele explicava com a justiça divina e a bondade. Mas de repente, quando ela não tinha mais assunto, porque já tinha dito tudo que sabia, ela se tocou numa coisa. Como é que esse homem sabe tanta coisa do meu filho, da minha vida, de Deus e do que está acontecendo em Jerusalém? E então ela olhou demoradamente nos olhos. Aí o estranho fez ir mudando a roupa, a aparência, até o momento que ela teve um choque, quando reconheceu. Ela só teve tempo de dizer, meu filho, meu amado filho, e desmaiou. E ele amparou ela nos braços, levou-a para a cama, deixou lá, velou-a durante toda a noite. E de manhã cedo mandou que chamassem João urgentemente. João veio, ficou o resto da noite com ela,
E pela manhãzinha, perto das 5 horas, o sol já começava a mostrar aquela cor rosa lá no horizonte. Ele voltou, recebeu o seu espírito e levou com ele. E entregou o espírito de Maria aos seus anjos. E então Maria levou menos de 1 minuto para descobrir, ter consciência, porque viu o seu corpo lá e João chorando. Então ela teve consciência de que tinha morrido, desencarnado. Mas quando viu os espíritos, Jesus convocou uma coorte, ou seja, um grupo imenso de espíritos iluminados, que eles chamam de anjos, os judeus, né? Porque é assim que eles veem os espíritos. Um anjo de Deus, é um mensageiro. E quando ele viu aquela turma, eles começaram a entoar um cântico maravilhoso de amor a Deus e amor a Jesus. Aí ela chorou emocionada, e quando um deles que chefiava o grupo disse: mãe, viemos te buscar, porque o Pai quer que tu seja no reino dos céus a rainha de todos os anjos. Viemos te buscar. Quando ela ia, ela lembrou das histórias de sofrimento. Aí ela disse: eu desejava antes ir a Jerusalém. Estamos às suas ordens, mãe. Como um raio, aquela caravana de luz saiu como se fosse uma velocidade da luz em direção a Jerusalém. Quando ela viu, já estava em Jerusalém. Passeou pela parte da área que o Jordão inundava de verde, viu a grandeza do templo e lembrou da Galileia bucólica querida, onde tudo começou na vida de seu filho. Foi ela lembrar, quando ela despertou, já estavam na Galileia, porque os espíritos superiores, né? Eles estão no lugar em que eles estão pensando. Pensou, está lá. Não existe distância, dimensão, nem tempo. É a velocidade do pensamento. Então, o Dr. Bezerra faz muito isso. Por isso ele pode ser visto numa mesma noite em várias casas espíritas do Brasil inteiro, até da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, que conhecem muito, impressionante. Como a Argentina, Uruguai e Paraguai conhecem o Dr. Bezerra de Menezes e pedem ajuda a ele. Impressionante. Pois bem, então ela pensou e viu do alto, aí ela viu o lago, parecia um alaúde, onde parece que o seu filho havia tocado as melodias mais belas sobre o amor de Deus por todas as criaturas. Visitou os locais mais belos, Cafarnaum, Magdala, onde Jesus ia muito, depois as cidades do lago. E aí então ela pensou consigo mesma: e os nossos irmãos de Roma? Foi ela pronunciar irmãos de Roma, já estavam chegando em Roma. A caravana de anjos com ela. Então ela disse: levem-me ao Palácio do Esquilino. O Palácio do Esquilino era a fortaleza prisão, a maior e mais importante de toda Roma. Era lá que eles tinham o mote de seres que seriam sacrificados no circo romano. Então ela vai, penetra no calabouço, e quando ela se depara com a cena, ela fica chocada. Mulheres, jovens, crianças, homens, idosos, todos sentados no chão, em tristeza profunda, alguns orando a Deus, pedindo piedade, pedindo perdão. E ela então foi de um a um e deu um pouquinho daquela sua energia. As pessoas ficavam um pouco mais alegres, alguns até sorriam. Quando ela chegou numa menina, uma jovem, 15, 16 anos, estava num canto, isolada. Ela sentiu uma espécie de sintonia espiritual com aquela menina, maior do que com a dos outros. Então ela perguntou para si mesma: o meu filho deixou no mundo a mensagem da esperança.
a mensagem do amor, a mensagem da paz. O que eu posso deixar como mensagem para esses irmãos que eu presencio aqui, tanto sofrimento? Então ela teve uma ideia. A música. Vou deixar uma mensagem da música. Foi aos ouvidos da menina e falou docemente: canta, minha filha, canta um hino de louvor a Deus. Canta com a força do teu coração, eu cantarei contigo. E pousou a destra espiritual sobre a cabeça da menina. A menina foi dominada pela força, os fluidos magnéticos, né? Dominaram. Ela se encheu de coragem, se levantou, limpou um pouco o vestido surrado, ficou no meio, saiu do canto, foi para o meio e começou a cantar. Não disse nada a ninguém, não convidou ninguém, só começou a cantar um hino de agradecimento a Deus pela vida, pelo amor que Ele tem por nós. E depois cantou um hino que estava sendo mais conhecido, já em homenagem a Jesus. Já estavam surgindo os primeiros hinos. Então, uma senhora que já estava também sensibilizada e captou bastante as energias de amor de Mãe Santíssima, acompanhou a menina. Depois uma outra senhora levantou-se também. Aí um senhor resolveu cantar, ele tinha a voz maravilhosa e acompanhou as três. Um outro, em pouco tempo, Luiz, todos estavam cantando. E aí aquilo foi se propagando, porque o ar propaga o som, e os guardas lá do andar superior: o que está acontecendo? Que música é esta? A curiosidade, foram todos ver. E aí foi o momento em que abriram os portões para eles subirem para a arena e morrerem. Eles não se tocaram. O cântico fez uma ligação mental e emocional entre todos os que cantavam, que eram todos, que eles se isolaram das vibrações pesadas do calabouço, do público lá que vibrou quando eles entraram, e talvez tenham até sido isolados pelo som e pela emoção, isolados do ambiente criminoso que eles iam enfrentar. E aí, pela primeira vez, o imperador que estava presente perguntou: o que está acontecendo? Aí foi informado: os prisioneiros que vão morrer em tua homenagem, ó César, estão cantando hinos de louvor a Deus e a esse Jesus. Então, o imperador e os nobres senadores, alguns nobres, outros que estavam na tribuna de honra, ficaram se perguntando: que homem é este que faz com que lhe cantem músicas de homenagem, sendo que ele é a causa da morte de todos eles? O que será que ele disse a essas pessoas? Qual é a doutrina dele? Qual é a filosofia que é capaz de fazer as pessoas irem ao encontro da morte cantando hinos de agradecimento a ele que causava a morte deles? Foi a primeira vez que Roma ficou curiosa sobre a doutrina de Jesus. Não sobre Jesus e a política. Foi a primeira vez que os romanos se tocaram. Que fé é essa que faz com que a pessoa enfrente a morte cantando? Que fé é essa? Foi a primeira vez. Então, eles entraram cantando. Foi a primeira vez na história que um grupo entrou cantando no circo para morrer devorado pelas feras. Quando isso aconteceu, aí Maria sorriu e disse assim: agora podemos ir. Então a caravana cercou-a e com ela celestes, onde ela deveria estar.
E lá ela pediu a Jesus e lhe foi concedida que ela tivesse a função, desde aquele dia, de ser a protetora de todos aqueles lares que foram destroçados e todas aquelas mães que foram assassinadas ou perderam suas filhas pelo simples motivo de seguirem a doutrina de seu filho. Jesus concedeu, e aí a partir disso ela trabalhou para ser o que hoje ela é, a Mãe Santíssima, protetora de todas as mães, protetora de todos os lares. E mais tarde, já vindo aqui para o nosso tempo, ela ficou tocada de sentimento pelo desespero de muitas pessoas que, diante de tantas provas e expiações, não suportavam mais, e porque não tinham fé em Deus, nem acreditavam em Jesus, o seu Filho, essas pessoas se matavam, procuravam suicídio. Então ele disse, eu pretendo criar uma forma de mostrar a essas pessoas que se matam, porque não acreditam na vida, nem em Deus, nem no Evangelho do meu Filho, eu quero fazer com que essas pessoas sejam tratadas e recebidas com tanto respeito, tanta dignidade, tanto carinho, que elas imediatamente acreditem em Deus, em Cristo e na vida. E aí foi que ela começou a planejar a construção de uma colônia, que tem no Brasil, mas tem em outras nações, especializada em recolher almas, que lá no Vale dos Suicidas, eles captam que já tem condições de serem recolhidas. E aí, essa colônia, hoje, ela tem vários departamentos. Tem o departamento de registro, que é o que recebe todo mundo, registra, encaminha. Tem o departamento hospitalar, tem o departamento de orientação psíquica, tem o departamento que cuida da modelagem dos futuros corpos dos suicidas. Este departamento, chamado de Departamento de Reencarnação, é constituído de 6 seções. Dentro delas, a sessão de análises é proibida, é secreta. Só os mensageiros de Deus, porque eles vão pesquisar na sua alma, não é na sua mente, não, na sua alma, todas as suas reencarnações, para saber por que você se suicidou, por que você sofreu aquela prova tão atroz que não aguentou. Então essa análise, que é justa, é uma coisa que só interessa a você, nem a ela não interessa, nem a mim. Então lá, esse departamento, essa sessão de análise é secreta. Uma outra sessão dessas 6, que também é secreta, ninguém entra, é a de restringimento. É a última, depois que todo o processo do pretendente a reencarnar, ex-suicida, se completou, ele é encaminhado para a sessão de restringimento. Vem da palavra restringir, reduzir, porque é lá que eles vão, com aplicações fluídico-magnéticas, diminuindo o perispírito, reduzindo, para levar, porque já está tudo acertado, para levar aquele ser e acoplar no ovo, que acabou de ser concebido. O óvulo recebeu o gameta masculino e se transformou em ovo. E aí, desse momento, eles têm até 4 horas para implantar um espírito. Se não implantar, aquilo sai depois, nas regras da mulher normalmente. Mas se implantar, ela então se torna grávida. Tá? Esses espíritos que fazem isso. Então, ela foi criando, e criou uma faculdade, chamada Faculdade da Esperança. O hospital é o Hospital Maria de Nazaré. O instituto é Instituto Maria de Nazaré, que tem ensino. Então tem ensino, tem hospital, tem tratamento psíquico, tem faculdade e tem o hospital para doentes mentais, tem suicidas,
que ficam loucos lá no vale, perdem o poder de raciocinar. Esses ficam mais tempo, mas quando eles veem que já está no momento, vão lá e recolhem. Mas periodicamente, esse é um recolhimento extraordinário. O ordinário é que de tempo em tempo passa lá, desce uma equipe da colônia e recolhe os que já estão preparados. É tão organizado que o transporte que desce até lá já leva a lista dos que vão ser chamados pelo seu nome. Veja como é. Então, num departamento de isolamento, que seria aqui um hospital de tratamento de doenças mentais, ou como se dizia antigamente, vocês compreendem logo, um manicômio, é onde ficam esses casos mais graves. Aqui, no meio, o hospital geral para todo mundo. E um outro do lado que assessora esse hospital. Então, aí ela teve a ideia e acabou criando uma verdadeira legião que é mundial. Chama-se Legião dos Servos de Maria. Os seus trabalhadores, todos, sabe essa capa que botaram agora na comunhão, posso ajudar aqui? Todos eles lá andam com uma dessas, mas tem uma cruz azul, azul celeste, uma cruz, e aqui embaixo as letras LSM, na frente e atrás, a cruz e LSM, azul, Legião dos Servos de Maria. Então eles vão periodicamente lá, e digamos que hoje vamos levar 15, aí lá, os lanceiros vão, claro, e aí lê o nome, só aqueles que eles são chamados. E se alguém quiser, que não está na lista, quiser chamar, tem uma redoma fluídico-magnética, eles levam um choque, aí voltam. Ninguém consegue penetrar, não é como aqui no Brasil que tem penetra em tudo. Lá não consegue. Se não foi chamado, vai ficar para a próxima vez. E como é que eles sabem disso? Em um departamento que é o da vigilância, existe uma torre na instituição, uma torre imensa. Lá na torre, eles têm várias salas. Numa das salas principais, tem um aparelho onde eles monitoram 24 horas por dia tudo que está acontecendo lá no vale, longe. Olha, demorou horas no transporte para eles saírem do vale e chegar na colônia Maria de Nazaré. Horas. Então, eles sabem, eles veem, ouvem e sabem tudo que se passa lá. E para que é esse aparelho? Não é só para ficar vigiando, não. É porque quando, fora do período das caravanas, um ou dois tem um insight, chora, ora de verdade, faz igual André Luiz, que depois de 8 anos resolveu chorar de verdade e orar de verdade, lembra? Aí ele viu logo Clarence e a equipe. Pois é, quando acontece um com 2 ou 3 disso, a torre manda um aviso e vai uma equipe de emergência, tipo nos dias de hoje, tipo no SAMU, chama o SAMU, aí vai o SAMU lá e traz só aqueles 2 ou aqueles 3. Geralmente já leva para o isolamento, porque eles são perturbados, a maioria, né? Então ela conseguiu criar esse hospital. E é impressionante. Todos os que são recolhidos, eles ficam lá. Olha, por exemplo, o Camilo Cândido Botelho, no livro Memória de um Suicida, pelo tempo que ele desencarnou, até o tempo em que ele fez todos os cursos possíveis, ele demorou o máximo, ele não queria reencarnar, mas tem que reencarnar. E ele demorou o máximo que pôde. Claro, ele ficou uns 15 anos no vale. Mas o dia que ele recebeu os parabéns, porque estava pronto para reencarnar, que ia ter sucesso, foram 52 anos. Depois, contado do dia que ele se matou, até esse dia que ele disse, está aqui o diploma, pode ir. 52 anos. Claro que 15 foi só 15 no vale. Mas ele gostou tanto. E ele escreve, dá o testemunho dele. Não há um espírito, porque a maioria desses que se mataram eram ateus. O que é lógico. Se você não tem fé, não acredita em Deus nem na vida futura, acredita que morreu seu corpo, acabou tudo, você desaparece. Por que você vai ficar 20 anos com câncer sofrendo?
fazendo tratamento, caindo o cabelo, essas coisas. Por que você vai fazer isso? Se depois dá no mesmo. Te mata logo e economiza 20 anos de sofrimento. Esse é o raciocínio desses irmãos. Então, baseado nisso, ela disse, eu não vou sossegar enquanto todos os filhos do Pai acreditem no meu Filho e acreditem no Pai, que é Deus. Então, ela criou esse instituto. Então, Humberto de Campos, que no capítulo 30 do livro Boa Nova, dá um resumo dessa história que eu passei para vocês, e o título é Maria de Nazaré. É o último capítulo do livro, Boa Nova. E ele conta que, a partir desse dia, a espiritualidade abraçou a ideia da Mãe Santíssima e passou a inspirar no mundo inteiro, o mundo cristão inteiro, passou a inspirar todas as pessoas a que nos momentos de aflição, nos momentos de dor, nos momentos de preocupação, nos momentos de desespero, de profunda depressão, eles fazem tudo para inspirar a pessoa para que ela lembre de Maria de Nazaré, faça uma oração a ela, porque basta fazer isso para ser inscrito entre os assistidos da Legião dos Servos de Maria. Você fez isso um dia, já está lá o seu nome. E eles têm aparelhos que sabem tudo. Eles têm quando o irmão já está em condições de jogar fora aquelas emoções sujas, sabe? Dos crimes que geraram as suas expiações. Eles têm uma sala que ele senta numa poltrona, ficam 2 espíritos técnicos em vibração de um lado e 2 do outro, e ele na poltrona, e faz a ligação mental dele com esses espíritos, e desses espíritos com um telão. Aí, a própria pessoa vai recebendo uma indução magnética pelo passe para ir recordando as suas vidas. E quando ela vai recordando os sucessos mais importantes das suas vidas pretéritas, está passando o filme na mesma hora dela, do que ela está pensando, do que ela está lembrando, está passando na tela, com áudio, vídeo e movimento, e colorido. Esse aparelho, olha, naquela época, isso aí era logo depois de 1900. E assim, então, eles analisam, é um pequeno grupo selecionado, eles analisam quais as verdadeiras razões e motivos que levaram aquele espírito na reencarnação 3ª ou 4ª depois daquilo tudo a tirar a própria vida. É isso que eles fazem. Então eles vão, como a doutrina espírita, eles vão na causa das coisas para poder desvendar essa causa, deslindar aqueles liames. E aí, geralmente depois dessa sessão, pode ser 2 ou 3, mas quando acaba este tratamento específico, mesmo os do isolamento, eles recuperam o raciocínio, recuperam o grau de consciência. É espetacular. Não tem como ter algum tipo de insucesso, porque eles vão na causa. Então, ela se transformou hoje no maior ícone de atração da fé do mundo cristão. Isso é declaração da própria Igreja Católica. Ela superou Jesus em louvação, adoração e preces a Maria de Nazaré. Mas também, ela é mãe, foi mãe do Senhor, conhece o que é a verdadeira maternidade. Então, quando qualquer um de nós aqui, estes poucos encarnados e estes muitos desencarnados aqui presentes, não se esqueçam, quando nós precisarmos realmente sair do sufoco e de uma mão amiga, lembremos de Maria Santíssima. Façamos, mas tem que ser com o coração. Uma Ave Maria que seja, pedindo a ela ajuda. E a nossa mãe, a nossa advogada, a nossa protetora, a nossa defensora, imediatamente ativará todos os seus trabalhadores e legionários e de alguma maneira a gente vai receber ajuda. Agora precisamos ficar mais receptivos.
Bom, então hoje com a música celeste, com a música maravilhosa que nós ouvimos, e com o ambiente também, com a presença espiritual de irmãos que gostam desse tipo de história da Mãe Santíssima e precisavam ouvir. Então foi assim que nós trocamos o nosso assunto de hoje, e eu convoco o Luiz para fechar com chave de ouro a nossa explanação de hoje com uma música assim que vai servir como a nossa prece de encerramento, Luiz. Eu agradeço a todos pela atenção, tá? E pela ajuda que vocês me deram com as vibrações. Então a nossa prece de encerramento vai ser a música, e aí eu não sei como é que é o grupo. Vai ter passe ou vai ser coletivo? Acho que pode ser. Tá. Tem, né? Ainda tem. Então tá bom. Então os médios do grupo de passe, assim que acabar a música, vão para preparação na sala. Maria de Nazaré, Maria de Cândido, diz mais forte a minha fé, e por fim me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber, me beijo a pesar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, Filho de Deus, Maria, que o vindoeiro elegeu, Senhora, Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus, Maria deixou. Um sonho de mãe, Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu do seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda assim noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor for,